tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig. Olá, eu sou a Renata Sotero. Nós somos da Elliott Scott Brasil, uma consultoria especializada em recursos humanos. E esse é mais um Cafezinho das 10, aqueles 10, 15, 20 minutinhos que nós trocamos uma ideia sobre recursos humanos. Essa é a nossa segunda parte do nosso programa sobre um balanço do que foi 2020 e uma conversa sobre tendências para o ano que vem. Qual é a tua visão geral para 2021? Olha, ainda vai ser um ano de muitos desafios. A gente prevê uma retomada lenta da economia, mas que as coisas precisam começar a acontecer. E aí a gente vai ver uma estabilização de tudo que a gente viveu, de tendências que aconteceram em 2020. E aí a gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais para frente, do teletrabalho, das possibilidades de contratos diferentes de trabalho, mas eu acho que o principal, o que a gente pode esperar é uma retomada lenta da economia, mas que as coisas vão estar mais consolidadas. Amém, tomara que tudo isso aconteça. Em termos de tendências para recursos humanos, o que você acredita que vai se consolidar? Eventualmente tendências passageiras que vão acontecer, mas muito mais pelo momento. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, primeiro, o trabalho remoto. A gente viu, inclusive, uma migração das pessoas para cidades do interior, para lugares mais tranquilos. Não todo segmento comporta isso, mas aqueles que sim, a gente vê essa possibilidade. E aí um grande desafio para os profissionais é equilibrar essa vida pessoal com o trabalho, porque durante a pandemia nós ficamos muito voltados para o trabalho, temos que cuidar da saúde mental, tivemos casos aí que a gente vê de burnout, então assim, precisa haver um equilíbrio, isso é uma tendência que as pessoas vão ter que desenvolver. Ótimo, concordo com você. Eu acho que em 2020 a gente teve essa migração de muitas pessoas voltando para suas cidades, principalmente aqui em São Paulo, né? Pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados, voltaram. E aí eu acho que um dos grandes desafios da área de RH é justamente ajustar isso, né? Por exemplo, como é que vai funcionar as políticas internas? A gente vai ter home office 100%, vai ser parcial? Quanto tempo vai ser parcial, e aí tudo aquilo que envolve essa rotina, né? E aí a gente está falando principalmente de benefícios, como é que fica o plano de saúde, como é que fica o auxílio, energia, internet para as pessoas trabalharem em casa, né? Avaliação de desempenho também, como é que você vai medir essa produtividade, que isso está linkado com bônus, né? E essa remuneração extra que vem variável. Exatamente. Então, eu acho que isso a gente vai entrar agora talvez num cenário onde como é que a gente torna as coisas subjetivas objetivamente, né? Ou seja, como é que a gente coloca tudo isso na lei, e aí vai precisar ter uma harmonia muito grande entre a empresa, quem toma a decisão, e os funcionários, né? Por quê? Já se foi provado que trabalhar em casa funciona. Eu acho que a grande lição que nós tiramos de todo esse momento é trabalhar em casa funciona. Então, como é que a gente faz isso acontecer de uma maneira que seja boa para a empresa e boa para os funcionários, né? Outras tendências que eu acho que vêm para ficar é a boa utilização de fatos e dados do People Analytics para ajudar as pessoas, as empresas a tomarem as melhores decisões para as pessoas. Ainda, por mais que se fale dessa área, existem poucos projetos finalizados ainda. A grande maioria das empresas estão em estágios ou embrionários, desenhando como é que vai funcionar, ou no meio dos projetos para colher os frutos. Então, acho que 2021, 2022, a gente já vai começar a ter os resultados provindos da área de People Analytics, né? Eu acho que isso vai ser muito interessante para as tomadas de decisões, para a gente quebrar algumas crenças de comportamento, né? Acho que não dá para a gente...
Desculpa, Edu. Não, acho que um ponto importante que fica é que, por mais que se façam previsões, né, a gente tente organizar as coisas curto prazo, e sabendo que a qualquer momento tudo pode mudar, como aconteceu em 2020, né? Se tivemos algumas projeções, expectativas, e de repente nada daquilo pôde acontecer, tudo mudou. Então, isso é uma coisa que acho que nós já estamos mais acostumados a isso, né? E aí é buscar soluções de problemas, agir com rapidez, né? Exatamente, eu acho que 2020 trouxe isso, proporcionou esse exercício de agilidade, né? De fazer as coisas acontecerem. E aí, eventualmente, depois a gente vê quais são os riscos inerentes a isso, né? Não dá para a gente deixar de falar sobre toda a questão de saúde mental, todo o cuidado das empresas. A gente já vê hoje soluções de microempresas e de pequenas empresas oferecendo soluções corporativas para cuidar de saúde mental das pessoas, porque a gente está ainda sob um nível de estresse muito grande, principalmente para quem trabalha em São Paulo. A gente tem a pandemia, que ela continua presente, a gente tem toda essa dinâmica de ter trabalhado em casa, as mães, os pais tiveram uma carga emocional e de energia muito grande, porque voltaram a trabalhar em casa ou estão trabalhando em casa junto com os filhos. Então, isso foi bastante complicado, né? E eu acho que isso tende a ficar, né? E, Rei, quais são as expectativas para contratações de profissionais de recursos humanos para o ano que vem? Olha, a gente está vendo um mercado um pouco mais aquecido nesse final de ano, né, com as boas notícias que tivemos, início de vacinações em alguns países. Estamos aguardando que isso aconteça aqui no Brasil, mas eu acho que tudo vai depender de como a pandemia vai evoluir nos próximos meses, né? O que eu falo, a gente não pode fazer uma previsão de longo prazo, né? Então, assim, por enquanto, o que nós temos de informação hoje é que talvez o mercado realmente esteja mais aquecido agora no início do ano, no primeiro trimestre, né? E aí, olhando muito para aquelas posições que nós já conversamos, né, no outro vídeo, que continuam como tendências. E aí a gente fala de People Analytics, a gente fala de remuneração, clima, cultura, recrutamento também, porque isso se torna também estratégico, achar as pessoas certas, né, para as posições. Então, eu vejo o cenário dessa forma, Edu. Concordo com você. Eu acho que é uma resposta, talvez não é a mais alegre, a mais feliz, a mais objetiva, porque ninguém sabe. Eu acho que essa é a grande verdade, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, trazendo para o nosso Q1, né, que é janeiro, fevereiro e março, eu acho que, em linhas gerais, as empresas que conseguiram se adaptar plenamente ao home office e à volta para os escritórios vão conseguir manter as contratações de RH planejadas, pelo menos nos próximos 3 meses, né? E aí, exatamente aquilo que você falou, People Analytics, remuneração, recrutamento e seleção, e aí vai depender muito da característica da empresa, pode ser alguém voltado para a tecnologia ou não. E eu prevejo, e aí é muito mais um chute, né? Talvez uma previsão de quem está muito tempo no mercado como eu, que eu acho que a gente vai ter uma procura acima da média por profissionais de benefícios e de relações sindicais. Por que eu imagino que isso possa acontecer? Porque a nossa dinâmica mudou, a nossa realidade mudou. Então, existe uma série de benefícios que eles podem ser revistos por uma falta de uso, né? E aí a gente precisa entender com os sindicatos como isso vai se encaixar já no novo normal, que vai ser normal de fato, né? Como é que cada empresa, cada realidade, cada dia a dia do funcionário, cada cultura vai acontecer dentro de uma dinâmica que vai ser específica, né? Então, eu acho que esses dois profissionais podem acabar tendo uma demanda
maior do que era esperado, e aí eu acho que talvez as habilidades que eles vão ter que apresentar não só o técnico, mas habilidade de negociação, habilidade de análise de dados, porque eles vão precisar analisar uma quantidade muito grande de cenários diferentes para propor soluções que façam sentido. E principalmente do relacionamento, né, para que você faça as negociações, para que você interaja com todas as áreas. E isso é uma característica que muitas vezes quem vende remuneração é um pouco mais fechado, não é tão extrovertido. Então é um exercício para esses profissionais a questão de desenvolver o relacionamento. Exatamente. Muitas vezes ele deixar de ficar ali só no cantinho dele, para ele entender que por trás de cada número que ele vê existe uma pessoa, né? Então, eu acho que isso vai ser cada vez mais necessário, pelo menos nos próximos 6 meses, é o que eu imagino que vai acontecer, né? E, Rê, quais os desafios você acha que os profissionais de recursos humanos terão para o ano que vem? Se adaptar às tecnologias, né? Isso é algo que vai ser consolidado, olhando um pouco para a parte de candidatos, né? Se preparar para as entrevistas que ainda vão acontecer de forma remota, então todo cuidado com internet, com o local, como se portar, olhar para o vídeo, estruturar bem o discurso, aquilo, né? Uma entrevista remota é igual uma entrevista presencial, e tem muitas pessoas que ainda não conseguem se desempenhar, né, da mesma forma como uma entrevista presencial. Então, tem que entender que muitas vezes é só aquela entrevista e ou você está dentro ou você está fora, né? Então, precisa ter esse cuidado. Outro desafio que eu acho importante e aí vem muito mais de lidar com o comportamento, cada vez mais pelo momento desafiador e difícil, né, que as empresas vêm passando e tudo mais, manter energia alta, manter, sabe, um sorriso no rosto. Isso é uma tendência que nós vimos em vários clientes para todas as áreas, né? Então, perfil comportamental, primeiro estratégico, segundo relacional. Então, pessoas leves, com energia alta, sorridentes, para trazer justamente essa leveza para o dia a dia das empresas, né? Para atender bem esse momento. Muito bom. Eu acho que, complementando a sua fala, eu acho que o principal desafio para o ano que vem é entender como é que vai ser esse meio campo, né? Entre o isolamento quase que total, que foi 2020, e o talvez semi-isolamento, que vai ser 2021, né? E aí é entender e fazer acontecer isso da maneira mais harmônica. E aí tem tudo isso que você disse, que é energia, você manter as pessoas motivadas, oferecer as soluções únicas para cada profissional dentro daquilo que a empresa consegue oferecer, né? Então, acho que cada vez mais o termo RH aliado à estratégia da empresa vai ser cada vez mais comum. E aí o grande ponto se a grande prova se o RH ele é estratégico ou não, vai ser o dia a dia, né? Porque o dia a dia ele vai ter que acontecer, né? Então, se ele não acontecer, e isso nós temos visto em alguns clientes que nos contratam, porque qual é a grande reclamação? Puxa, Edu, puxa, Rê, o meu gerente ou o diretor, ele não acompanha as nossas mudanças. Eu acho que isso vai ser uma fala cada vez mais comum, né? Ou seja, os profissionais, as lideranças, elas vão precisar estarem muito próximas ao negócio. E aí a grande prova de que elas estão fazendo um bom trabalho vai ser justamente como é que o negócio está se portando. Agora um ponto importante, Edu, é que muitas pessoas têm uma ideia de que você só pode ser estratégico quando você está em posições maiores, em posições de liderança. E nós temos visto posições júniores que as pessoas precisam já ter esse olhar estratégico, isso já é esperado desse profissional. Então, por mais que você não consiga muitas vezes implementar
soluções por ser muito operacional, mas se você identificou, eu poderia ter melhorado aquilo, eu enxergo algumas tendências e melhorias de processos, isso é interessante trazer, porque é esse profissional que vai ser cada vez mais demandado, desde posições júniores e, claro, obviamente, das altas lideranças. As empresas, acho que talvez as médias e grandes empresas, elas estão mais abertas a soluções, né? Justamente porque a gente tem um período de incerteza muito grande. Então, qualquer tipo de nova ideia, qualquer tipo de insight, acaba se tornando muitas vezes uma tábua de salvação, né? Vem de um analista, vem de alguém que puxa, não tinha voz antes, e aí todo esse cenário contribuiu e pode contribuir para que as pessoas que tenham ideias e que tenham atitude contribuam cada vez mais e elas cresçam, né? Porque só cresce na carreira aquele que faz. Exatamente, Edu. Muito bem, Renata. Quero agradecer você pela tua presença, agradecer pela nossa parceria nesse ano super difícil. Obrigado. Para você que está nos vendo, esse foi mais um Cafezinho das 10. Rê, quer deixar umas últimas palavras desse ano para quem está nos vendo? Eu quero agradecer a todos que acompanharam os nossos vídeos, os nossos podcasts. Ano que vem tem mais. E agradeço por esse último café deste ano. Edu, obrigada mais uma vez pela parceria. E 2021, estamos aí firme e forte. É isso, gente. Obrigado. Esse foi mais um Cafezinho das 10. Até o próximo. Ano que vem tem mais.